Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa playlist de direito do consumidor. E agora, tema novo, né? Nós concluímos a análise da oferta e agora passamos a analisar um tema que está, de certa forma, relacionado à oferta, né? Mas que com ele não se confunde. Vamos começar a falar agora sobre publicidade no CDC. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, então a partir desse vídeo nós vamos começar a falar sobre publicidade no Código de Defesa do Consumidor. Um tema um pouco extenso, né? Vamos aqui tentar trabalhar aqueles aspectos mais importantes. Começando então com um conceito, né, do Instituto. Afinal de contas, o que vem a ser a publicidade, né? Veja, a publicidade pode ser entendida como aquele anúncio que é veiculado por um meio de comunicação, seja ele qual for, né, cujo objetivo central é atrair o consumidor para um ato de consumo. Entendeu? A publicidade, então, é um anúncio que é veiculado pelos mais diversos meios de comunicação, cujo objetivo é atrair o consumidor para que ele pratique um ato de consumo. Então, a finalidade aqui da publicidade, claramente, é uma finalidade comercial, né? É fazer com que o consumidor ele se sinta atraído por um determinado produto ou serviço. Tudo bem? Visto então o conceito de publicidade, nós podemos dividir a publicidade em duas grandes espécies. Uma primeira espécie seria a chamada publicidade institucional. Que significa o quê, né? A publicidade institucional é aquela publicidade que não está interessada, num primeiro momento, em vendas, mas sim em institucionalizar uma marca. Daí o nome publicidade institucional. A ideia, num primeiro momento, né, numa análise imediata, não é fazer vendas, gerar vendas, mas sim institucionalizar uma marca. Então, a publicidade institucional, ela busca resultados a longo prazo. É diferente da outra espécie que nós chamamos de publicidade promocional. Essa publicidade promocional, sim, tem como grande objetivo produzir vendas, né? Então aqui nós buscamos resultados a curto prazo. Tudo bem? Publicidade promocional é aquela que efetivamente quer produzir vendas de um determinado produto ou de um determinado serviço. Tudo bem? Visto isso, né, nós precisamos distinguir dois conceitos que são frequentemente confundidos. O primeiro conceito, que eu já passei para vocês, é o conceito de publicidade. Então, apenas recapitulando, é um anúncio veiculado por um determinado meio de comunicação que tem como finalidade precípua atrair o consumidor para um ato de consumo. Então, isso é publicidade. Não podemos confundir com propaganda, né? Para os leigos, é muito frequente utilizar essas expressões como sinônimos, né? Ah, eu vi uma propaganda de um liquidificador muito bom. Ah, eu vi uma propaganda de um carro, né? Na verdade, para os leigos, o termo propaganda acaba sendo até mais utilizado do que publicidade, né? Só que nós não podemos continuar com essa
atecnia, né, com essa falta de técnica. Então, o que é a propaganda? A propaganda, ela é diferente da publicidade, porque na propaganda o que se busca é a difusão de determinados valores, é a difusão de ideias, né? É a difusão de posições políticas, ideologias. Então, a propaganda, ela não está exatamente relacionada a um ato de consumo, né? A propaganda está mais preocupada em propagar ideias, né? Valores. E aí basta você se recordar da propaganda eleitoral. Na propaganda eleitoral, sim, a expressão tecnicamente está correta, porque uma propaganda eleitoral aparece lá o político, o candidato, difundindo ideias, valores, né? E isso sim é uma propaganda. Aqui, para o direito do consumidor, o que nós temos é a publicidade. Aliás, o CDC nem trata a respeito de propaganda, tá? O CDC trata sobre publicidade. Ok? Muito bem, meus amigos. Vou chamar aqui a nossa tela para a gente começar a organizar as informações. Muito bem, pessoal. Então, estamos falando agora a respeito de publicidade. Ok? Estamos falando aí a respeito de publicidade no Código de Defesa do Consumidor. Nós vimos um conceito de publicidade, já passei para vocês, né? A publicidade é um anúncio veiculado em qualquer meio de comunicação com o objetivo de atrair o consumidor para um ato de consumo, né? A publicidade, ela estimula os atos de consumo. A finalidade dela é uma finalidade comercial. Não confundir publicidade com propaganda, né? Fizemos essa distinção agora há pouco. Na propaganda, a finalidade é promover valores, como o que acontece, né, por exemplo, na propaganda eleitoral, onde você quer difundir valores, ideias, mas não há aí uma preocupação com o consumo propriamente dito. E falei para vocês que o CDC não trata a respeito de propaganda, apenas de publicidade. Vimos que a publicidade, ela pode ser classificada ainda em publicidade institucional, que é aquela publicidade que busca institucionalizar uma marca. Não tem preocupação com venda dos produtos, né, ou dos serviços. Você quer institucionalizar uma marca. Os resultados são resultados a longo prazo. É diferente da publicidade chamada de promocional. Porque na publicidade promocional, aí sim a finalidade imediata é aumentar as vendas de um determinado bem de consumo. Você busca, portanto, resultados a curto prazo. Tá bom? Professor, no Brasil, como é que é feito o controle da publicidade? Veja, a publicidade no Brasil, ela sofre um controle. E não poderia deixar de ser assim, né? Porque graças a esse controle é que nós podemos proteger os consumidores contra publicidades abusivas ou publicidades enganosas, né? Então, o controle da publicidade, ele é feito no Brasil. Agora, de que forma? Qual é o sistema que nós adotamos? Na verdade, trata-se de um sistema meio misto, né? Meio híbrido. Porque esse controle pode ser feito pelo Poder Judiciário, ok? O próprio Poder Judiciário faz um controle sobre a publicidade, certo? Por exemplo, talvez o melhor instrumento mais utilizado seja a ação civil pública,
né? A ACP, Ação Civil Pública, manejada, por exemplo, pelo Ministério Público, tá? É um ótimo exemplo de controle da publicidade, mas nós também temos um controle que é feito por meio do famoso CONAR, né? O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Então aqui, basicamente, o controle da publicidade no Brasil é feito ora pelo Poder Judiciário, por exemplo, por meio da Ação Civil Pública, e ora por meio do CONAR. Ok? Eu quero começar a falar sobre os princípios que regem a publicidade, né? Quais são os princípios aí que regem a publicidade? Nós temos muitos princípios, tá? Princípios aí da proteção publicitária. E nós vamos começar a falar de alguns princípios nesse vídeo e depois continuamos no próximo. O primeiro princípio que eu quero falar com vocês é o chamado princípio da identificação. Princípio da identificação da publicidade. Ok? Esse princípio da identificação da publicidade, ele está previsto no artigo 36 do CDC. O 36 do CDC fala que a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Então, o que acontece? Por esse princípio, é vedada, é proibida no Brasil aquilo que nós chamamos de publicidade subliminar. Não se admite aqui no Brasil a publicidade subliminar, né? Porque essa publicidade subliminar, ela viola o princípio da identificação da publicidade, né? Na verdade, essa publicidade subliminar, ela constitui prática abusiva, segundo o CDC. Tudo bem? Então, pelo princípio da identificação da publicidade, a publicidade ela precisa ser clara, ou seja, o consumidor precisa olhar para o anúncio e já identificar que aquilo se trata de uma publicidade, tá? Agora, não confunda essa publicidade subliminar com aquilo que nós chamamos de merchandising, né? Aquilo que nós chamamos de merchandising, que é uma prática, né, até bastante comum aqui no nosso Brasil, né, o merchandising. O que significa isso? O merchandising, ele é admitido, né? É aquelas situações em que eu tenho, por exemplo, um filme, uma novela, né? E aí, por exemplo, eu olho ali para trás, eu olho pro ator e ele tá tomando uma latinha de Coca-Cola, por exemplo. E aí faz questão de aparecer lá, né, Coca-Cola. Ou então, por exemplo, numa determinada novela, aparece lá a atriz lavando uma roupa com um determinado sabão em pó. E aí faz questão de aparecer ali o nome do sabão em pó, do amaciante, né? Enfim, isso é permitido aqui no Brasil, tá? A única coisa é que o anunciante, ele precisa utilizar os créditos para informar o consumidor que aquela informação vai ser exibida para ele. Tudo bem? Então, o merchandising, repito, ele é permitido aqui no Brasil, só que desde que o anunciante avise o consumidor que aquelas informações serão exibidas. Certo? Muito bem. Próximo princípio é o princípio da vinculação. Princípio da vinculação contratual
Vinculação contratual da publicidade. Esse princípio, bem importante, né? Ele diz o seguinte: a publicidade vincula o fornecedor. Tudo bem? A publicidade vincula o fornecedor, mesmo diante de um anúncio equivocado, tá? Mesmo diante de um anúncio equivocado. Então tem que ter muito cuidado, né? Quando você vai anunciar um determinado produto, você vai anunciar uma determinada marca, né? Para que você não faça um anúncio equivocado, porque ele vai vincular o fornecedor também, tá? A vinculação, ela acontece por quê? Porque a publicidade, ela integra o contrato. A publicidade integra o contrato. Tudo bem? Ainda que ela não esteja prevista de forma expressa, tá? Então a publicidade integra o contrato. Por isso que ocorre a vinculação do fornecedor. A única exceção em que o anúncio não vai vincular o fornecedor é se eu tiver um caso de erro grosseiro, né? O erro grosseiro, esse não vincula, tá? Não vincula. Então você tem que tomar cuidado, tá? Porque o erro grosseiro não vincula. Então se você vê ali, por exemplo, aqueles erros, a gente até trabalhou isso um pouco no estudo da oferta, né? Quando você tem um erro grosseiro, aí você também não pode se locupletar, você não pode se aproveitar para ter aí um enriquecimento ilícito, tá bom? Então, publicidade vincula o fornecedor porque integra o contrato, só não vincula nos casos de erro grosseiro. Dá para trabalhar mais um princípio nesse vídeo, que é o princípio da veracidade, né? Princípio da veracidade da publicidade. Tudo bem? Princípio da veracidade da publicidade, que diz que toda e qualquer mensagem publicitária deve conter informações verdadeiras. Acho que um tanto quanto óbvio até esse princípio, né? A publicidade, ela tem que conter informações verdadeiras. Portanto, é vedada, é proibida a chamada publicidade enganosa. É proibida a publicidade enganosa, tá? Isso aqui é um desdobramento de um outro princípio, que é o princípio da boa-fé objetiva, que nós inclusive já tivemos oportunidade de conversar sobre ele, né, em aulas passadas, e a sua aplicabilidade no direito do consumidor. Então, como desdobramento da boa-fé objetiva, a publicidade, ela tem que ter informações verdadeiras. Mais um último princípio, aproveitando aqui que o nosso tempo ainda estava bom, princípio da não abusividade. Princípio da não abusividade. Tudo bem? Esse princípio da não abusividade proíbe a publicidade abusiva. A publicidade abusiva também é proibida aqui no Brasil. Notem o seguinte: publicidade enganosa é diferente de publicidade abusiva. Ambas são proibidas pelo direito do consumidor, tá? Tanto a enganosa como a abusiva são proibidas, ok? Acontece que a diferença entre elas, fiquem tranquilos, porque nós vamos estudar em vídeos posteriores.
tá bom? Eu vou então parando por aqui. Muito bem, galera, vamos então parando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Nesse primeiro vídeo, nós analisamos o conceito de publicidade, vimos as suas classificações, vimos a diferença entre publicidade e propaganda e começamos a análise dos princípios, né? Eu espero que você esteja gostando aí do nosso curso de Direito do Consumidor, espero que esteja sendo proveitoso e eu já deixo o convite para você vir aqui e acessar o próximo vídeo onde a gente vai dar continuidade a essa matéria, tá bom? Forte abraço e bons estudos!